entrar no mérito, ele expõe um versículo, ou ele expõe uma série de versículos, mais detalhado, minuciosamente, mais profundo. Então há vários tipos, né? E esses geralmente são os mais, que dá mais trabalho, muito trabalho, mais demorado, mais cansativo para preparar. E é o que nos alimenta às vezes muito melhor. Então assim, eu queria que você abrisse a mente e o coração, para que não seja de novo uma quinta-feira, uma pregação que daqui a 35 minutos eu vou te dar, acaba, você levanta, vai embora e cumpriu sua obrigação. Porque isso é a palavra de Deus, a palavra de Deus que nos nutre, nos alimenta, que nos faz permanecer. Então muitos já sucumbiram, abandonaram a fé, foram embora, porque não se alimentaram da palavra. Pode ter louvor, pode ter luz, pode estar escuro, pode ser branco, pode ser preto, pode ter fumaça. Você pode fazer o carnaval que você quiser. A Bíblia diz que vai tudo passar. A empresa vai ficar, tudo vai passar, nada vai sobrar e a minha palavra não passará. É essa palavra que permeia a vida do crente. Meu irmão, você vem frequentar aqui, se você vem por causa de agradar alguém, agradar a mim, agradar o cônjuge, agradar o filho para agradar a mãe, está perdendo seu tempo. Se você não buscar a palavra, é uma questão de tempo. Então comece a buscar a palavra. Tira lá, já começa assim, com um pouquinho, 2 capítulos por dia. E vai ler a Bíblia. Porque isso é palavra. E essa palavra em especial é a palavra de Jesus falando. Jesus, quando esteve aqui em carne, vivo, saiu da boca dele. Não saiu da boca de Moisés, não saiu da boca do profeta, não saiu da boca de um juiz, não saiu da boca de um rei. Saiu da boca de Jesus. Ele dizendo esta palavra. E ela é conhecida de todos nós. João 10, 28. Eu lhes dou, diga comigo, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Pode voltar o logo lá. Ficou bonito, né? Levei noites em claro para fazer isso, Gabriel. Dias. Muito tempo. Eu só joguei o texto lá e falei, faz um negócio aqui para mim com o tema. Aí, 15 segundos, estava pronto. As palavras contidas na Bíblia é que muda a nossa vida. Eu acabei de falar isso. E essa palavra em especial são as palavras saídas da boca de Jesus. Que se nós entendermos palavras como essa, muda completamente a nossa relação da vida como uma vida cristã. E a maioria de nós, volta o versículo para mim, quando a maioria de nós, falando por mim, lá atrás, quando nós olhamos para esse versículo, qual é a parte que mais te chama a atenção? Fala aí. Pode falar, vou deixar só uns 5 falar. Qual é a parte que os teus olhos brilharam, ô Marlon? E a sua, Thales? E a sua, Michel? E a sua, Gustavo? Tá. Vocês estão bem? A maioria que em primeiro destaca-se é essa questão, poderá arrancar da minha mão. A grande maioria. Por alguma razão a gente foca nessa última parte. Mas hoje eu quero falar do quanto é importante a primeira parte. E a primeira parte é só essa, cadê o versículo? Eu lhes dou. Para mim, talvez o que seja, para mim, isso aqui não é de teólogo, não é de ninguém. Nós estamos vendo um versículo, estou dando minha opinião sobre ele, ok? Como se fosse uma rodinha. Mais importante dessa revelação, desse texto. A gente pode ler junto agora, no 3?
1, 2, 3 e eu. Glória a Deus. Jesus, ele não começou falando da mão ou da proteção que vem a partir de ter a vida eterna ou ter alcançado a salvação nele. Ele começou falando de um presente. No texto original, quando nós traduzimos do grego a palavra divomi, que significa dar gratuitamente, conceder, entregar um presente, algo de que você está dando, não está vendendo, você está dando, não está emprestando, você está entregando, deliberadamente, de graça. Ele começa dizendo isso: eu lhes dou, estou dando a vocês, entregando vocês. E esse sentido de dar a vocês é: eu não estou dando por um salário, eu não estou te recompensando de algo, eu estou entregando algo de graça, gratuitamente. Eu não estou entregando porque você tem merecimento ou porque você tem mérito. Então toda a segurança que você precisa ter de salvação, que segurança que eu tenho de salvação? Toda a segurança, você percebe que ela está na iniciativa de Deus. Ele iniciou e Ele completou, e você não participou de nada. E aí nós podemos observar o caminho do versículo. O caminho do versículo é assim: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrancará. Então tudo começa na oferta de Deus, da graça e misericórdia de Deus. Amém? Então a primeira coisa que Ele nos oferece, a graça que oferece, eu lhes dou. Jesus poderia ter começado aqui dizendo o seguinte: ninguém arrancará vocês da minha mão. Vocês são meu e ninguém arrancará vocês da minha mão. Por quê? Porque eu sou o Todo-Poderoso, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou esse Deus. Mas perceba que, por último, tem uma proteção. E a proteção é: ninguém arrancará vocês, ninguém arrancará as almas que receberam a salvação das minhas mãos. Mas antes da proteção, veio a graça. Porque ninguém chega à mão do bom pastor, e o bom pastor aqui é Jesus, sem receber a graça do bom pastor. A obra não começa em nós. A salvação não começa em nós também. E eu também não sou salvo pelas obras que eu pratico. Eu posso evangelizar na rua, o frentista de posto, o vizinho, o familiar, entregar folheto, cantar na igreja, orar, pintar, trocar lamparina. Eu não sou salvo por isso. Isso não se acrescenta, em hipótese alguma existe um artifício qualquer que seja, é de bondade, de generosidade, de graça, de sacrifício, de rasgar os punhos, que acrescente na salvação. Porque a salvação é algo entregue, dado gratuitamente, e de que não partiu de absolutamente nenhum tipo de ação. Não houve sequer um plebiscito, uma votação. Ele simplesmente: eu decidi amar os homens pecadores. Por quê? Porque eu decidi amar. Quando você acha que está aqui porque em algum momento você teve iniciativa, é ao contrário, você nunca teve iniciativa para estar aqui. Agora, a partir da graça que te alcançou, quando você não percebeu, você toma iniciativas para que você permaneça na graça que você conheceu, mas você não está aqui por iniciativa sua. Eu falo isso mais ou menos desde 1998, quando alguém diz assim: sabe o fulano? Fulano se converteu, e eu tenho a oportunidade de encontrar o fulano.
Fala, rapaz, você virou crente? Virei, mas quanto plano? Como assim quanto plano? Quanto plano? Nós estamos em poucas pessoas, mas não tem um sequer aqui que não tem um plano ímpar, único. O plano do Gustavo não tem nada a ver como foi a trajetória do plano da Larissa. Nada a ver, nada a ver. E não vai ter nada a ver com o da Sabrina que está na frente dela. Que não tem nada a ver com o da Bruna que está atrás, com o do Ney, que é esposo da Bruna, e que não tem nenhum sequer igual. Porque tem um plano. E o jeito que você chegou para Jesus, através da graça, é sempre muito interessante se você ouvir como aconteceu. Eu estava lá, estava até chapado. Aí, é um plano. Qual é o plano? Então você tem dificuldade. Eu digo você porque há muitos anos eu dou aula nesse seminário e falo para os camaradas aqui, você tem certeza de salvação? O pessoal fica meio na dúvida. Eu vou perguntar aqui, não precisa levantar a mão porque eu não quero expor ninguém. Você tem certeza que pode pifar aqui agora, morrer, play, puf, stop agora, e você está salvo? Alguém vai dizer, não sei, o outro vai dizer, é difícil, tá, pastor, como é que eu sei, Cara, eu estou salvo, não tem como eu não estar salvo. Porque o plano é perfeito. Entendeu? O plano não é o plano do cara que construiu o Titanic, é um plano perfeito. Afundou na primeira viagem. Nem sei se ele falou aquela frase que dizem que ele falou. Mas na inauguração afundou. Mas o plano é perfeito. Você já ouviu sobre um plano perfeito como um Titanic, que não deu muito tempo, acabou, deu errado, falhou? Parecia um plano perfeito. Esse plano não, esse plano é perfeito, não tem como dar errado. Esse plano não depende de você. Esse plano, ele foi criado perfeito por alguém que se criou perfeito e é o pai da perfeição. É um plano infalível. Só que você tem dificuldade de entender que o plano é infalível e eu só tenho certeza da salvação, porque eu não tenho como não estar salvo, porque o plano é infalível, ele morreu, acabou. Não, ele ressuscitou. Você quer mais o quê? O que mais você quer? Quem estava sábado? O que mais que você vai reclamar que ora e Deus não responde? O que mais que Deus não poderia fazer ou te dar se Ele já fez o mais difícil? Entregou o filho, se entregou, sofreu, morreu, te deu a salvação. O que é o que você sonha, almeja e deseja perto do que Ele já fez? Então, o plano, ele é tão perfeito que ele já provou ser perfeito e infalível. Porque alguém que morreu, da forma que morreu, tornou a vida. Só é imperfeito para quem está fora do plano. Agora eu concluo esse ponto. A dificuldade de crer, confiar e ter certeza do plano é que a sua vida, ela é nivelada por uma vida, um mundo de conquista. Para ter o amor de alguém, eu tenho que amar. Para ter um bom salário, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Senão eu vou ter o salário igual de todo mundo. Para ter atenção, eu preciso fazer alguma coisa. Para ter atenção de alguém. Eu preciso ser engraçado. Se eu não for engraçado, eu preciso, ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, nem for engraçado e for feio, eu preciso ser muito inteligente. Conquista. Quantas pessoas já não se magoaram com o pastor porque o pastor não deu devida atenção ou o devido reconhecimento que a pessoa ela merece, mas talvez o pastor não tenha dado o devido reconhecimento da expectativa que ela criou. Mas o evangelho começa diferente. Põe lá de novo o 10, 28. Ainda deixa aí. O evangelho começa diferente. Você não tem nada, eu tenho tudo. Você não serve para nada. Você vai para o inferno. Mas eu começo te dando. Amém? Por isso que Paulo diz que tudo começa em Deus, não em nós.
A graça sempre chega antes da segurança. Diga comigo, a graça sempre chega antes da segurança. Beleza. Primeiro, a graça que oferece. Segundo, a graça que transforma. Ele disse, eu lhes dou a vida eterna. Jesus não oferece apenas um lugar no céu, ele oferece uma nova vida. A palavra aqui traduzida do original é zoé. E não é simplesmente a existência, é a própria vida de Deus. A vida eterna é a própria vida de Deus, é o que existe em Deus compartilhada com os homens. E isso começa exatamente a partir do momento da conversão. Eu me converto, eu entro para o plano ele partilha comigo do que? Do zoe, da vida, da essência da existência dele dentro de mim. Não tinha esperança, agora tem esperança. O meu coração estava morto, agora ele está vivo, esse que vai morar no céu. Eu não tinha direção, agora eu tenho direção. Eu não tinha propósito, agora eu tenho propósito. Antes eu estava aqui crendo em algumas coisas, que Deus é bom, que tem purgatório, que Deus não vai jogar ninguém no inferno, também não é assim, depois não é para sempre. Eu não tinha certeza e convicção de nada. Eu tenho convicção de que existe agora o céu e o inferno, mas o plano perfeito me alcançou, eu vou para o céu. Então, se talvez tiver alguém no nosso meio, repreenda, tomara que não, em nome de Jesus, que na sua vida cristã está respirando por aparelhos, sobrevivendo e trabalhando para ser salvo, você entenda isso hoje. Isso entra no teu coração. Você se posicione diante disso. Você vai sair daqui novo. Porque não importa o quanto você trabalhe, você não vai ser salvo por isso. Você vai ser salvo por aquele que morreu para te dar uma vida completamente nova. A vida eterna não começa depois da morte. Ela começa quando Cristo reina em nós. Tem gente que está esperando, Everton, entrar na vida eterna. Está perdendo o melhor da vida eterna em vida. Porque não está usufruindo. Não está curtindo o passeio. Essa história é real. Alguém comprou um bilhete, foi fazer um cruzeiro, levou lá uns enlatados, na época eram enlatados, passava o dia, durante o dia fora da cabine dele, e na hora das refeições trancava na cabine para comer as latinhas dele, para não gastar dinheiro. Até que no último dia alguém esbarrou dele, disse, por que a gente nunca vê você aí, no buffet, nas áreas de refeições? Ele falou, não, eu trouxe minhas coisas e estou comendo. Ele falou, mas você sabe que tudo que está aqui está incluso no seu bilhete, né? Você pode usufruir de tudo que está aqui. Não sabia não. Então tem gente viajando dessa maneira. Não está desfrutando. A primeira foi a graça que oferece, segundo foi a graça que transforma, terceiro a graça que sustenta. Eu lhes dou vida eterna, não perecerão. Eu dou, é dado. O que? Vida eterna. O que vai acontecer? Não vai perecer. E essa expressão é muito usada, e ela é muito forte no original. Ela usa uma espécie de uma dupla negativa. É como se Jesus dissesse, nunca jamais. Nunca jamais. Em hipótese alguma, que mensagem extraordinária, meu irmão. Por quê? Porque a nossa salvação, que está dentro do plano perfeito, não depende do humor de Jesus no dia a dia. Não depende da força, espero que você entenda isso, da sua fé. Depende de uma escolha, de um poder estabelecido por Ele. Nunca, jamais, em hipótese alguma, vocês que estão em mim perecerão. Porque se dependesse de nós, há dias que nós estamos fortes, nós estamos aqui, e tem dias que nós estamos aqui, na lona. Então se dependesse de eu ir para o céu o dia que eu estou aqui, seria uma loteria.
Mas não depende do dia que eu estou aqui. Depende do eu lhes dou. O quê? A vida eterna. Por isso vocês não perecerão. Jesus está falando conosco. Aqui era um diálogo. Aqui era um discurso. Ele está falando. Nós temos o privilégio, 2000 anos depois, poder parar e contemplar essa mensagem. Porque se dependesse de um dia bom seu, em algum momento você poderia desistir. Mas Cristo não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Resumindo, Ele é o mesmo todo dia. Todo dia. Você vai dormir enfurecido, Ele está lá, Ele é o mesmo. Você vai dormir alegre, Ele é o mesmo. Você acorda cansado, Ele é o mesmo. Você acorda de mau humor, Ele é o mesmo. Você acorda com raiva, Ele é o mesmo. Você acorda todo generoso, carinhoso, amoroso, Ele é o mesmo. Você não acorda, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nunca, nunca a sua confiança de fé, é por isso que tem hora que pergunta, vocês têm certeza de salvação? Ai pastor, eu não sei. É porque você acha que essa firmeza depende de você, está em você. Não, sempre foi fidelidade dele. Meu é posicionamento. O meu é direção, eu decidi estar. Mas hoje eu caí na fé. O que aconteceu? Ah, pastor, eu cometi aí paguei uma propina por fora, recebi umas vantagens e peguei um dinheiro indevido. E agora, mediante a isso, o que você vai fazer? Porque de repente você está sentado aí atrás pensando que fez isso, e os daqui da frente estão pensando assim, meu Deus, hoje eu irei com a minha mãe. E hoje que eu fui almoçar numa reunião de negócios e no almoço acabei cometendo o pecado da gula. Quem daqui essa noite iria para o céu se você tiver firmado em o que você é ou na sua fé? Hoje, quem iria? Vamos pegar de 0 a 100, digamos que você só precisa de 1% para participar da salvação. Esse 1% você nunca vai alcançar. Ninguém vai para o céu por causa disso. Nossa segurança não depende da força da ovelha, mas da fidelidade do pastor. Eu quero que você pense em ovelha agora como animal. Você sabe que a ovelha é o animal mais burro que tem, né? Sabe disso, né? O animal em si, ele é irracional, embora eu acho que não. Depende, se o animal for o ser humano, eu acho que sim. Mas enfim, isso é para outra temática. A ovelha é o animal mais burro que tem. Você cria ovelha ainda, Fábio? Parou? Pergunta pro Fábio. Nós comemos uns carneiros lá. Bom. Carrezinho. Macio. Gordinho. Mas é burro. A ovelha só perde pro pato. Tem um bicho mais esquisito que o pato, você conhece? Ele não anda direito, que ele anda igual não voa, não nada, não faz nada direito. Ele quer nadar, andar e voar e não consegue fazer nenhum. A ovelha é pior. A ovelha não tem discernimento porque com mais de 1 metro ela já não consegue discernir. Com 3 ela é cega. Ela abaixa a cabecinha dela assim, ela fica o dia inteiro no pasto. Falta 1,5 metros para o precipício, vai morrer. Mas não tenha dúvida, porque ela não vai levantar a cabeça, em hipótese alguma, para ver nada. Se aparecer um lobo perto dela, ela abraça. E por alguma razão, Jesus foi fazer uma comparação a vida toda sobre a ovelha e o pastor. É o pastor que busca,
É o pastor que fica olhando de longe. O pastor tem que ter uma paciência, uma manobra, porque elas são desobedientes. Não ouve a voz do pastor, o pastor está chamando, elas estão, cala a boca, burra. Eu, como pastor, que é um título que eu tenho, posso falhar. O teu bom pastor, o dono do plano perfeito, jamais falhará. Depende dele, não depende de você. Primeiro foi a graça que oferece, segunda graça que transforma, terceira graça que sustenta, quarta e última graça que segura. Agora chegou a segurança. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqui a palavra usada por João é harpazô. Harpazô significa tomar pela força, roubar violentamente, ser arrancado. É uma expressão como que um lobo atacando o seu rebanho. Jesus, nesse contexto que ele está falando e dizendo isso, direcionado aos seus discípulos, ele está dizendo assim, ó, ninguém envolve o próprio Satanás, nem o pecado, nem a circunstância, nem a perseguição, nem a morte que eu ainda vou vencer daqui a pouco, ninguém pode tirá-los da minha mão. Isso não é extraordinário? Você não pode dar um glória a Deus, só de pau para Jesus? Não é para mim não, que eu não preciso. Nada. Ele não disse, mas está no texto. Nem a morte que eu vou vencer, que vocês temem pela morte, e ele morreu, e eles se esconderam, desanimaram, alguns fugiram. Ele disse, nem a morte pode tirar vocês de mim. Vocês que são especialistas em segurança, que gostam de segurança, que olha a rua antes de atravessar, que para antes da faixa pedestre, que só atravessa na faixa de pedestre, que para no semáforo amarelo. Todo mundo aqui para no amarelo, sim ou não? Quem para no amarelo, levanta a mão. Já temos 3 pessoas, muito bom. A estatística está excelente. Sabe qual que é o problema do Brasil, gente? O brasileiro, você. Eu lembro da primeira vez que eu fui buscar meu sogro no aeroporto. Espero que ele esteja assistindo. E aí nós viemos do aeroporto até Campinas, tá? Parque Dom Pedro, shopping, falando dos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Oh, my God. Yes. Volta até meio americanizado. Se tiver a oportunidade, ou teve, é o céu. Na terra é o céu. Ah, pastor, mas deve ter problema. Ah, mas eu queria ter os problemas deles. Eu queria ter todos os problemas. BO deles. Mas é o céu. Primeira vez que eu fui, 2000 e... Não lembro. Nem lembro. Lembro das viagens para a África. Estados Unidos nem lembro. Já naquela época a gente ouvia que se a esquerda voltasse, a esquerda ia transformar isso aqui numa Venezuela. Lá naquela época. Isso é meados de 2010, 11. Quando você vai e volta e desce, pega seu carro e vem pela rua, já é uma Venezuela. Naquela época, não agora, era. É maravilhoso. Nos Estados Unidos, se você chegar o guarda está fazendo ali uma blitz, aquela que ele para a viatura e fica ali do lado, e a ponta do pneu ficou numa faixa de pedestre, você tem autorização constitucional para chamar a atenção dele e fazer uma multa para ele. Pega o talão aí, seu guarda, e se multe. Aí veio falando. Aí entramos no shopping para jantar, era noite. E não acha vaga. E o Leonel não tinha aposentado e não tinha idade para aposentar. E isso, imagina, foi mais ou menos uns 14 anos, 12 anos atrás. E aí tinha as vagas lá do idoso, do cadeirante, aquelas vagas lá. Eu falei, vamos parar aqui mesmo rapidinho. Eu olhei para ele e falei assim, você está vendo porque os Estados Unidos é maravilhoso, seu país é assim? Porque tem gente igual você.
Porque eu já não aguentava mais falar que os Estados Unidos é maravilhoso. Porque é. Mas eu sei o que é lá, eu sei o que é aqui, mas aqui é assim por causa de você. Nós vamos parar lá na rodovia Dom Pedro, mas nós vamos parar no lugar certo se você quer comer nesse shopping aqui, senão nós vamos embora. Nós queremos o extraordinário, mas nós não vivemos pelo extraordinário de Deus. Nós vivemos pelo extraordinário do dia a dia. Nós queremos roupa extraordinária, comida extraordinária, condomínio extraordinário, casa extraordinária, estoque extraordinário, sucesso extraordinário, social extraordinário, tudo extraordinário. Nós queremos tudo extraordinário. Mas a única coisa que nós temos de extraordinário, nós não vivemos pelo extraordinário. O que você tem de extraordinário? O que você... Vou repetir quem estava aqui sábado. O que você vai conseguir na vida de extraordinário? A casa vai ficar aí. Para alguém desfrutar e vender do que não construiu. Geralmente é quem não construiu nada. O carro vai ficar aí. Ah, eu quero um emprego extraordinário. Falei sábado. Lá no cemitério não tem cartão de ponto. Tem dos funcionários, mas é só deles. Nós queremos viver o extraordinário pelo que não existe de extraordinário e deixamos de viver o extraordinário pelo que é extraordinário. O texto não está dizendo, vocês seguram a minha mão. Isso aqui é poderoso, meu irmão. O texto diz, vocês estão na minha mão. E aqui é uma diferença enorme aqui. Porque se um filho pequeno segurar a sua mão, pode ser que ele escorregue. Mas se a tua mão, a mão do pai, segurar as mãos do filho pequeno, ele está seguro dali, ele não escapa nunca. Da minha mão vocês não escaparão. Não se perderá nenhum sequer das minhas mãos. Sabe por quê? Porque não depende de você, não depende da sua mão, depende da minha mão. E a minha mão é poderosa. Essa é a diferença. Eu não sei como você entrou aqui, meu irmão. Mas você não permanece. Você não permaneceu. E não permanecerá, porque você está conseguindo segurar, é porque Ele tem segurado você. E às vezes você está no sufoco, desgraçado, porque você não aguenta mais fazer força. E enquanto você está lá assim, Ele está assim. A hora que Ele soltar, eu seguro. A hora que bater aquela sensação de ser... Aí você vai perceber que passou a vida toda pendurado, agarrado, se esforçando, se consumindo em energia, quando Ele queria te segurar. Então você escolhe a maneira de viver. Vocês permanecem porque eu seguro vocês. Observe o descanso que há nessa palavra colocado dessa maneira. Observe, pensa um pouco. Então talvez você tenha chegado aqui dizendo, pastor, mas a minha fé é fraca. Porque eu estou passando luta, sabe? E eu estou sofrendo. Mas a sua segurança, entenda isso. Nunca esteve, não está, em hipótese alguma estará na sua força, está na força do Senhor. A mão apenas protege aquilo que é a graça. Primeiro, eu lhes dou. Primeiro, recebeu. Quero voltar exatamente aonde nós começamos. Quando nós pensamos em João 10, 28, quase sempre olhando para o final, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu quero que você termine olhando para o início. Eu lhes dou. A iniciativa foi dele, não sua. Então, dentro do plano perfeito, nós temos que confiar nesse bom pastor. E
quando nós confiamos no bom pastor, além de aliviar a carga, a energia, o desgaste que nós temos, que tudo começou antes pela graça, ou seja, pelo estender das mãos dele, eu começo a desfrutar de uma experiência sobrenatural. Eu vivi aflito, não estou mais. Eu vivi angustiado, não estou mais. Extremamente ansioso, não sou mais. Inseguro, não sou mais. Insônia, medicamentos para dormir, não preciso mais. Sempre desesperado, será que vai dar certo? Talvez não, mas não me desespera mais. Porque eu não estou indo para o reino. Eu passei a fazer parte do reino. O dia que eu decidi entregar minha vida para Ele, e Ele passou a ser o meu bom pastor. O que acontece no meio dessa inversão? A fé aumenta. Quando a fé aumenta, aumenta a sua disposição, aumenta a sua energia, aumenta as suas convicções. Mas será que vai dar certo? Vai. Mas se for demônio, o demônio está lascado. Mas pastor, e se Deus não curar? Se não curar, vai chegar primeiro que nós. Só vai chegar antes. Nós vamos sofrer um pouco, mas só vai chegar antes. Aí, meu irmão, algumas coisas nós tiramos da vida. Alguma sobrecarga que não é nossa, nós tiramos da vida. Parece que a gente aceita Jesus, e passa a vida inteira vivendo como foragido. Porque viver como foragido é pior do que viver como prisioneiro. O que você fez? Matou. Está preso por quê? Homicídio. Quantos anos? 28. Está tudo bem, eu estou preso. Mas eu consegui uma brecha aqui, criei coragem, fui no meio, agora eu sou foragido. Você sabe como vive um imigrante nos Estados Unidos? Você conviver com imigrantes lá, é desesperador você sair na rua. Porque você que veio aqui da Venezuela aqui, nós somos uma Venezuela Premium. Você que vai da Venezuela Premium para os Estados Unidos, você chega lá, você tem aquela sensação que você está entrando no céu. Então você vai curtir, certo? Você vai passear, você vai no shopping, você vai conhecer as coisas, você vai lá conhecer a casa do Mickey, você vai dar um passeio, você vai ver os espetáculos, certo? Então você está curtindo, diga comigo, curtindo. Mas quando você está acompanhado do imigrante, você não curte. Porque ele está o tempo inteiro assim, ó. Parece tipo James Bond, sabe? Polícia brota. Primeira vez eu ia para a casa do meu cunhado, assim, é um descampadão enorme. As avenidas lá todas passa 6 faixas. Aquilo é lindo. Você está andando aqui, não tem ninguém, tem você, um carro atrás e um vindo de frente. Você ameaça ultrapassar o semáforo amarelo, você escuta assim, ó. Mas cai de onde? Mas vai lá passear, viver acompanhado do imigrante. É tenebroso. Uma multa de trânsito, você não tem o documento, casa. Deportam você, você vai encontrar sua família 90 dias depois. Então nós estamos em Cristo, nós éramos escravos, nós não éramos prisioneiros, nós éramos escravos, nós fomos libertos, sarados, lavados, redimidos,
Eu lhes dou, nós temos a segurança, não perecerão, e da minha mão jamais escapará, mas eu prefiro viver como um foragido, do que como alguém livre, como um imigrante, do que como um cidadão do céu. Você é cidadão do céu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você não precisa viver tentando provar valor diante de Deus. Você precisa confiar, buscar, ter essa segurança, viver essa prova. Porque a mão que guarda é a mesma mão que primeiro deu a vida. Primeiro deu a vida. Ele te deu a vida. Ele nem sabia qual seria a sua decisão. Na verdade ele é onisciente, ele sabe. Mesmo sabendo das decisões, que é pior. Porque é o caso, Thales. E prometa aqueles negócios da morte, da pobreza. A pobreza ainda, né, ainda vai. Porque às vezes vem os dois pobres, eles estão acostumados. Se não promover, está acostumado. Não tem que se adaptar. Mas se promover, aí fica bom. Mas se cair, aí fica danado de ruim, né? E assim, a faculdade da pobreza eu fiz, né? Essa daí eu posso falar que eu me formei. Fiz o bacharel, fiz depois do bacharel, mestrado e doutorado. Nossa Deus, né? Vamos fazer uma palestra 3 dias aqui sobre pobreza. E eu vou preparar um. Posso te falar. Aí a gente promete que até a morte o separe. Só que agora estão agilizando o processo, estão matando, né? Um faz picadinho de oque, o outro faz, ou não é? Até que a morte separe. Então, para me livrar disso é fácil. Eu vou matar, certo, Felipe? Não sei porque o Felipe está rindo. Então a gente faz essas promessas, essas coisas. No meio do caminho, a gente por nada trai, quebra, muda de ideia. Acontece acidentes. Se não for esse o caso, são outros, como eu já coloquei no sermão. A gente vai fraquejando, vai ficando pelo caminho. E esse Deus que lhe deu a vida, não tem hipótese nenhuma disso acontecer. Ele disse: eu vou cuidar até o fim, eu vou ser fiel até o fim, eu vou estar até o fim. Então não depende de você, não depende da sua força, não depende da força da sua fé, não depende da sua mão, depende da graça que veio primeiro, que te protege, que te sustenta e que vai te levar para morar no céu, e a tua alma viverá o gozo eterno. Nós vamos assustar no céu. Nós vamos assustar muito. Porque eu quero crer que, como nós não morremos, isso que eu vou falar é para ser óbvio, nem sempre vai acontecer, mas é o que deveria acontecer. Hoje, você está melhor que ontem, e está pior que amanhã, certo? Que amanhã você vai melhorar, amém? Então eu quero crer que todos aqui, daqui 5, 10, 15, 20 anos, vão estar anos-luz melhor do que hoje. Não depende de governo, não depende nada disso não, depende de Deus, na sua vida e você. Ok? Então nós vamos estar hiper, super, max, melhorado. Afinal de contas, Salomão falou que o fim é melhor que o começo. Tem um monte de argumento para dizer que a sua vida só vai melhorar de hoje para frente, amém? Glória a Deus. Então não vou dizer, não importa o que você viveu de melhor, eu vou dizer assim: você vai viver coisa extraordinária, meu irmão. Aí você vai chegar no céu e assustar. Eu chamava aquilo de vida. Eu disse quantas vezes que eu estou cansado, eu ia perder isso aqui. Eu não vou hoje para perder isso aqui.
Orar, consagrar, buscar Deus, que minha vida, tudo bagunçado, para perder isso aqui. Perseverar, para perder isso aqui. Ficar de biquinho com a igreja, porque um Zé Mané lá, que às vezes nem vai estar lá, me chateou para perder isso aqui. Eu estava abrindo mão de coisas que eu chamava de vida, para perder isso aqui. Eu só vou dar um spoilerzinho do que uma frase de sábado. Você acha que vive no mundo dos vivos. A Bíblia diz que você vive no mundo dos mortos. Para onde nós iremos é que o mundo dos vivos, onde você vai receber vida. E você está chamando isso, e você está matando. Por isso que nós chamamos de vida. Nós abrimos mão de privilégios espirituais, de estarmos juntos, por aquilo que nós chamamos de vida e acreditamos. E não conseguimos descansar. Eu quero que você saia daqui essa noite, pelo menos. Você dá aquela fungada assim, ó. Academia bufando. Não sou contra. Eu que estou errado. Começou com o Ozempic, Monjaro, agora tem um outro. Né? Tá sabendo? Tem um outro. Tá em teste, não foi liberado. Tem os cobaia testando. Se você tiver interesse da minha mãe, é R$800. O efeito dele é 200% acima do Monjaro. E não vai dar nada desses negócios que diz que dá aí náusea, mas não sei o que, mas não sei o que lá, mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. Que eu comecei a emagrecer uma época aí, depois estagnei, depois eu dei uma engordadinha de novo, o pessoal falou assim, tá no Monjaro, velho. O dia que eu gastar R$2.000 numa caneta dessa, meu irmão, você pode me pôr um colete. R$2.000 eu quero gastar no rodízio. Só de raiva, quanto ficou? 2.000. Quero torrar uma caneta no Tabajara. Você pode me internar que eu fiquei louquinho. Ah, pastor, mas o gordo. Já falei para não se intrometer na vida dos gordos. Deixa nós. De escola de... Gordo? Gordo é tudo, irmão. Gordo é feliz, ele é alegre, ele alegra a roda, ele é convidado para as festas que o magro não é. Gordo é especial, ele é fofo. O C, bonitinho. Você tá lascado, você não tem nada. Nada. Não sobrou adjetivo. É muito magro. Sai daqui descansado hoje, assim, ó. E eu não quero terminar dizendo assim, vai dar tudo certo. Não depende disso. Depende da graça. Eu lhes dou. Amém? Como nós estamos, feche os olhos. Feche os olhos. Eu só vou orar por você. Sabe por quê? Se eu te chamasse aqui na frente para orar, ungir sua testa, as tuas mãos, que é sempre muito importante quando é profético, quando Deus dá isso do céu e desfaz. Poderíamos cantar mais 18 louvores, poderíamos fazer o que você imaginar. Mas eu vou ser bem honesto. Se essa palavra não produziu em você aquilo que ela deveria produzir, que é segurança da salvação, nada do que a gente venha fazer daqui para frente vai produzir alguma coisa.